Todos que sejam muito bem-vindos, os que estão em casa, no trabalho, que estão ligadinhos aí. Queridos, nós chegamos a esse mês de setembro com uma proclamação que nos ajusta, que nos equipa, que nos equilibra para vivermos uma vida com Deus. Só você sabe o quão de Deus você tem e o quão de Deus você não tem. Quem quer mais de Deus, busca mais de Deus. Quem não quer, não busca. E outros viram as costas para ele, como está no livro de Jeremias. Viram as costas para Deus, literalmente, dá as suas costas para Deus. Mas você vai perguntar para essas pessoas, eles vão dizer assim para você: jamais faria isso. Mas não são os nossos discursos, mas sim as nossas atitudes que falam. Você pode discursar o quanto você quiser, se não for seguido de atitudes, o seu discurso ele é só uma narrativa, isso cai por terra. Jesus disse: vocês sabem de todas essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Então, a proclamação do mês de setembro fala justamente sobre santificação atrai a unção. E mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus na terra, independente de nomenclatura, de religião, de qualquer outra coisa, ela precisa dessa unção, precisa desse equipamento do Espírito Santo, para que ela possa reagir, para que ela possa atuar como igreja dotada do poder de Deus. Caso contrário, aqueles pseudos cristãos, eles vão estar fracos, não só para aquele grande dia, mas pelos dias que se seguem, a saber, a vida, porque crente sem o óleo, crente sem unção, é nada. Quando Cristo, ele fala para os discípulos dele, ele diz assim: eis que vos dou poder e autoridade, poder e autoridade, duas coisas que o pecado arranca da igreja, é o poder e a autoridade. Todas as pessoas que estão erradas, mediante a um juiz, ela perde a sua autoridade. Agora, uma pessoa, quando ela está certa, ela pode não ter os argumentos corretos, mas ela tem autoridade. Não, eu não estive lá, não, eu não fiz isso. E ela vai morrer na verdade dela. Então, a santificação atrai a unção. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. A santificação é um processo, você vai aprender hoje. A santificação é um processo. Ninguém conquista e ninguém conquistou a santificação. Você vai entender isso. Diz assim: o Espírito Santo me ajudará a manter as minhas vestes limpas, e assim nunca faltará unção sobre a minha cabeça. O Espírito Santo me ajudará a manter as minhas vestes limpas, e assim nunca faltará unção sobre a minha cabeça. Assim nunca vai faltar, nunca vai faltar unção sobre a minha cabeça. Quem que vai fazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer o quê? Qual o objetivo dele? Me ajudar a manter as minhas vestes limpas, me ajudar a me manter no caminho, me ajudar a manter-me firme na caminhada do Calvário. Porque Jesus, ele falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Onde que Jesus quer que nós venhamos seguir? A sua maneira de viver, para que venhamos ter a plenitude de João 10:10, parte B, para que tenha vidas e a tenha em abundância. Você já perguntou qual é a origem do teu sofrimento? Se você sofre por alguma coisa, ansiedade, qual é a origem? Porque quando nós chegamos diante de Deus, eu não sei se você conhece um dos nomes de Jesus, ele é Príncipe da Paz.
Quando o salmista diz para você entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele, esperar que o mais ele fará, você tem que ter uma coisa chamada confiança ou crença. Eu creio em Deus, eu creio que Deus está agindo em quaisquer circunstâncias da minha vida. Eu vou contar até 3, vocês vão declarar: o Espírito Santo me ajudará a manter as minhas vestes limpas, e assim nunca faltará unção sobre a minha cabeça. Mas fala para fora, fala com fé. Isso é uma proclamação de fé, acreditando que o Espírito Santo já está te ajudando a fazer isso, ok? Vamos lá, 1, 2, 3. O Espírito Santo me ajudará a manter minhas vestes limpas, e assim nunca faltará unção sobre a minha cabeça. Caramba, esse lado de cá tá potente. Não sei se vocês perceberam, vou dar uma chance para o lado de cá. Não costumo fazer isso não. Mas vamos lá, vou contar até 3, do lado de cá vai. Tá bom? 1, 2, 3. O Espírito Santo me ajudará a manter minhas vestes limpas, e assim nunca faltará unção sobre a minha cabeça. Amém. Vamos dar um aplauso para Jesus. O tema da mensagem hoje é, põe aí, Jorge, justificados ou justificado para a salvação. Não, você, esse não, Jorge. É justificado para a santificação, mas tá bom. Pode, troca aí. Fala assim, justificado. Para a santificação. Diga justificado. Para a santificação. Então, para que nós fomos justificados? Para que nós fomos justificados? Então, foi para isso que Jesus nos justificou. O que é ser uma pessoa justa? É ser uma pessoa sem condenação. Justa é uma pessoa que foi apagado completamente e nenhuma acusação a mais sobre essa pessoa. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E onde está escrito isto? Está escrito em Romanos capítulo 3, do versos 24 em diante. Mas eu vou ler só o 24. Sendo justificado gratuitamente, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé. Mediante o quê? A fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Vou continuar lendo. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Isso é justificar, isso é se tornar justo. Deixou os pecados anteriormente cometidos de lado, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, pela credibilidade de Jesus, independente da obediência à lei. O último versículo que eu li foi Romanos 3, 28. Comecei no 24, fui até no 28. Então, para que nós fomos justificados? Para a santificação. Primeiro se justifica, primeiro se liberta a pessoa, primeiro anula, aí depois a pessoa passa a ser de Deus, ela passa a viver uma vida separada. Uma pessoa que estava no sistema prisional e ela sai, é para ela viver uma vida separada, é para ela viver uma vida diferente, não é para viver igual, não é para ser igual, não é para ser comum,
o seu idioma continua o português, você continua morando, sendo brasileiro, sendo mineiro, ou carioca ou paulista que esteja por aqui, ou goiano, não importa. Mas você continua sendo brasileiro, você continua morando na mesma rua. Quando você tem um encontro com Deus, quando você volta, a sua rua tem o mesmo nome, o seu prefeito ainda tem o mesmo nome, você tem os pais, tudo a mesma coisa, mas algo no seu interior mudou. Por quê? Porque você foi justificado, e agora, depois que você sai do encontro, passa a viver uma vida de santificação, passa a viver uma vida separada para aquele pelo qual te amou e te libertou. Ele passa a ser seu dono, ele passa a ser o teu Senhor, porque a tua vida se encontra nas mãos dele, porque você ia perecer. Foi ele que te transportou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora você é dele. A Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. O que significa dois senhores? Ou nós estamos com Deus ou fora. Quando Elias ele começa falando a respeito de viver uma vida separada, Elias ele começa falando: até quando vocês vão estar entre dois pensamentos? Por que ele fala até quando cocheareis entre dois pensamentos? 2 Reis 18. Por que ele está falando isso? Porque o que nos leva a afastar de Deus, primeiro são os nossos pensamentos. O que nos divide entre estar ou não com Deus são os nossos pensamentos. Por que nós temos que nos santificar? Por causa dos nossos pensamentos. Pastor, não são as nossas atitudes. Sim, mas as nossas atitudes, elas passam pelos pensamentos, pelas ideias. E o diabo, ele implanta uma ideia em você. É tudo que ele precisa. Tudo que ele precisa, segundo a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 1 e 2, tudo que ele precisa é fazer um questionamento. Quer ver? Coloca lá, Gênesis capítulo 3, versos 1, está dizendo: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, olha só, lá no final tem uma interrogação. Tudo que ela precisa fazer na sua cachola é um questionamento. Mas será que isso é de Deus? Mas será que eu preciso mesmo estar indo em célula? Olha, tudo que é uma ideia. Por isso que a mudança de mente em Romanos capítulo 12 se faz necessário. Temos que mudar a nossa mente todos os dias. Então, por que nós fomos justificados? Para a santificação. Para começar a ver. O que é santificação? Viver uma vida separada para Deus. Viver uma vida separada para Deus, isso quer dizer santificação. Agora a minha maneira de viver é diferente. Apóstolo Paulo diz que a mudança, primeiro, ela tem que ser, a mudança tem que ser no pensamento. Jesus, ele diz assim, olha, só de você pensar, você já... Por que Jesus pôs só de pensar, a gente já pergunta? Então a gente pega direto, ele está dizendo que começa pelas ideias. Começa por aqui. Hoje eu não vou no trabalho, não, vou falar uma mentirazinha lá e de boa. Começa pelos pensamentos, depois a atitude. Aí o apóstolo Paulo fala da mudança comportamental. O apóstolo Paulo fala assim, olha, quando você está em Cristo, aquele que roubava, não rouba mais. O que matava, o que mentia. O que ele está dizendo? Mudança comportamental. Mas a mudança comportamental, ela passa pelo campo das ideias. Você sabe disso, você não é bobinho. Tudo que você faz, primeiro você pensa, é óbvio. É o comando. Você pensa e a atitude, aí vem reverberando o seu sistema nervoso e você age segundo os seus pensamentos.
Existem atos involuntários? Sim, chamado reflexo. Mas as tuas atitudes, elas passam pelo crivo do pensamento. Então, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que assumir a mente de Cristo. O que é assumir a mente de Cristo? Assumir a mente de Cristo fala de santificação. Isto é que quer dizer assumir a mente de Cristo. Gálatas capítulo 2, versos 16. Ah, pastor, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Olha só. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé. Está vendo? Não tem nenhum esforço seu, a não ser você crer em Jesus. Tanto no livro de Romanos fala isso, agora o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas, que não é uma questão daquilo que você segue ou não segue, é aquilo que você acredita ou não acredita. Mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados através da fé em Cristo. E não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Romanos capítulo 5, versos 1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, há uma mudança dentro de nós. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Então você vai ver que não há santificação antes de haver a justificação. Primeiro você é justificado, para depois entrar no processo da santificação. Está claro para vocês? Ok. Então agora deixa eu falar um pouquinho sobre santificação para vocês. Santificação. A santificação é a dedicação a Deus. Você dedicar a sua vida a Deus. Isso é santificação. A palavra dedicação também é consagração. Aí você vai ver que a consagração e a dedicação, porque a palavra dedicação é consagração, santificação é separação. Enquanto a santificação é separação, a dedica, quando você se dedica, é uma consagração. Aí eu volto a falar, um escritor consagrado, um ator consagrado. Quando você vê isso na academia de letras, isso, aquilo e tal, um escritor consagrado, é porque ele é um dedicado. Ele se dedicou àquilo, ele é consagrado a isso. De que nós devemos nos separar? Do sistema. Que tipo de sistema? É o curso dessa vida, porque o mundo jaz do maligno. Existe algo em nós que guerreia contra as coisas espirituais, que é a nossa carne, chamado de carnalidade. A minha guerreia, certamente a sua também guerreia. É óbvio, pois a Bíblia diz que o espírito guerreia contra a carne contra o espírito, e que todos nós somos pecadores. Se nivela todo mundo, nos nivela diante a cruz do Calvário, ela nos nivela e depois nos leva para Deus. Ela nos nivela no sentido horizontal, ela nos nivela e depois nos leva para Deus no sentido vertical. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, primeiro ele pega todos, abraça todos e leva a Deus. Mas quem faz isso é Jesus. Ele fala: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ninguém vai se vangloriar, como diz a Bíblia. Ninguém. Porque eu sou mais santo do que o outro. Queridos, todos nós fomos nivelados, porque todos nós pecamos, destruídos, fomos da glória de Deus. Mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Pronto, ponto. Então,
Por que agora eu me santifico? Porque quanto mais eu me santificar, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me consagrar, mais de Deus eu tenho. Independente de pastor, do meu líder de célula, querido, tem pessoas que andam comigo e a vida dela não é mais santa por causa disso. Deixa eu falar um negócio. Adão andou com Deus e foi vencido pela serpente. Jesus andou com Judas Iscariotes, andou com Pedro. Pedro negou, Judas traiu e todos os discípulos o abandonaram. Então, falando, eu vou andar mais perto do pastor, porque isso é papo, você conversa, velho. Isso é conversa fiada, isso daí a tua mente está pregando peça para você. A única coisa que você vai adquirir andando comigo, talvez é um pouco de conhecimento. Só isso. O que não vai mudar a sua vida, se você não decidir colocar em prática. Você vai ver filhos de pastores desviados, pastores consagrados no Brasil. Por que isso? Está do lado de um pastor, está do lado de um homem, que muita gente gostaria de estar. Estou falando de homens de Deus. Se fosse assim, todos os filhos seriam santificados, mas não é assim que acontece, porque é por meio da fé, diga, por meio da fé. O que é fé? É acreditar na palavra de Deus. Não, se Deus disse é isso, pronto, acabou. E a nossa fé, ela não pode ser no nível do intelecto, não pode ser. Porque quando você começa a dizer que uma mulher tocou em Jesus, foi curada, isso intelectualmente, isso daí é loucura. Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 18, versos 1, está dizendo assim, ora, a fé para os intelectuais é loucura, mas para nós que cremos, é poder de Deus. Então não dá para você colocar a fé no nível de ser ou não ser, eis a questão, não dá. A fé é algo que você literalmente decide acreditar, e nos momentos mais difíceis da tua vida, você tem que continuar crendo, como disse Jó, no momento mais baixo da sua vida, não só porque ele perdeu tudo, perdendo a sua saúde, não só porque perdeu a sua saúde, perdeu seus amigos, não só por causa disso, mas tinha uma mulher, a esposa dele, do lado dele, dizendo, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ele chegou no ápice, no fundo do poço, ao ponto que ele acendeu a fé dele e disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Ou seja, ele teve que falar isso para quem? Para a mulher? Não, teve que falar isso para ele mesmo. O tempo todo, quando Deus pede para mim, Mendonça, pregar a palavra dele, as boas novas dele, é para a manutenção da minha própria fé. Quando você está falando de Jesus para as outras pessoas, você está aumentando a tua fé. Por que que ele quer nos usar? Ele quer nos usar para nos santificar. Você não será santificado se ele não deixar você, se você não se permitir que ele te use. Livro de Isaías, quando nós olhamos o capítulo 6, quando Uzias morre e acontece tudo aquilo que você conhece, ele fala assim, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito num povo em meio a um povo de impuros lábios. Aí ele primeiro foi justificado, pela brasa que foi tirada do alto, justificado, falou assim, olha, com essa brasa foi perdoado os teus pecados, tua iniquidade desapareceu. Aí agora Deus, ele quer usar, a quem enviaremos, a quem quer ir por nós, e ele fala, com essa brasa foi tirado os seus pecados, ele quer te usar para quê? Querido, eu sei, você sabe disso, sabe qual é o grande problema? Que a gente vem aqui para ouvir o que nós já sabemos e saímos daqui sem praticar aquilo que devemos, porque nós sabemos que quando sairmos desse lugar para pregar o evangelho, não é para o favorecimento de outras pessoas, mas sim de nós mesmos. Apóstolo Paulo diz, acha aí Jorge, prega o evangelho,
e não tenho que me orgulhar ou vangloriar disso. Eu prego o evangelho, para que pregando, de alguma maneira eu não venho ficar de fora. Ou seja, quando Deus te dá uma oportunidade, a cada um de vocês estão olhando aqui, os que estão em casa, para nós pregarmos o evangelho e ganhar almas, nós não estamos fazendo favor para Deus, não. Isso Ele está dizendo, é a única maneira que vocês têm de manutenir a fé de vocês, a única maneira. Aí você vai ver, olha para cá, você que está em casa, as pessoas que são mais firmes dentro da igreja são as que ganham alma, as que são menos firmes são as que não ganham alma, e aquela que odeia ganhar alma são aquelas que não permanecem na casa de Deus. Estou falando mentira? Não. Então para que a gente ganha? Olha só, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me importa essa obrigação, e ai de mim se não anunciar. Aí tem uma outra parte que ele fala, para que eu não fique de fora, para que eu não fique reprovado. E eu não sei o que dá na mente da boa parte da igreja no planeta, a igreja de Cristo, não é denominação não, que não entende isso. Por que não entende? Por que não entende? Eu posso pregar o evangelho aqui, estou sendo claro, explícito, português mais transparente que é possível, dizendo, a Bíblia diz que quem ganha alma é sábio. Por que é sábio? Porque ele está prevenindo, ou ele está se resguardando de voltar para o império das trevas. Aí a gente fala isso para vocês falam, mas é tão gostoso ficar como uma igreja contemplativa. A igreja contemplativa, ela está nos evangelhos, porque Pedro, ele é o símbolo da liderança da igreja, pois Jesus diz, sobre ti será fundada a minha igreja, tu és Pedro. Aí uma igreja contemplativa, é quanto no monte da transfiguração, que está lá, Pedrão está lá, e vê Jesus, e aparece Moisés e Elias, todos eles ali iluminados, e Pedro fica olhando, e fala, Senhor, vamos construir uma tenda para vocês três, nem era para mim não, para vocês três, e vamos ficar por aqui. Então muitos de nós queremos ver só a glória de Deus, num estado contemplativo, ficar só contemplando a glória de Deus. Jesus não deu nem ideia, porque não é esse o propósito da igreja. Nunca foi para você ficar sentado em banco, pastor, querido, deixa eu falar um negócio, para mim você pode morrer sentado aí, decisão é sua, mas quem tem ouvido, ouça. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te recompensará. Para mim você pode ficar aí, pastor está falando que eu... Não, pode morrer sentadinho aí. No dia do teu velório, se eu não for, eu peço um dos pastores para ir, pode ficar tranquilo. Mas pegar no arado, pôr a mão no arado e olhar para trás, disse Jesus, que você não é digno dele. Pastor, querido, eu só estou pregando o evangelho. E Pedro, tomando a palavra, disse Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Jesus, pelo menos eu vim na tua casa. Jesus deve estar assim, muito obrigado, foi para isso que eu morri na cruz do Calvário. Só para você vir aqui e ter uma religião. Acho que foi para isso mesmo, mas você sabe que não. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, para Moisés e para Elias. Resposta de Jesus no verso 5, eu acho isso lindo, pergunta idiota não merece resposta. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e uma nuvem saiu, uma voz que dizia, este é meu filho amado, a quem tenho prazer, escutai-o. Cara, deixa eu falar um negócio, isso daí
é que a gente tem mania de falar que Deus enjanelou Pedro. Jesus deu um toco nele, tipo assim, sabe que você está fazendo uma pergunta e a pessoa nem te dá ideia. Foi isso que aconteceu. É assim que acontece muitas das vezes as nossas orações a Deus, orações equivocadas, que não cumprem o propósito de Deus. Não vai adiantar nada. Porque não foi para isso que Jesus foi para a cruz do Calvário. Não foi para isso que Ele derramou o seu sangue. Não foi para isso que hoje nós viemos participar da ceia do Senhor. Então, para que Ele nos justificou? Para que nós tivemos um encontro com Ele? Para uma vida de santificação. E a vida de santificação não é esse proibitivo que as religiões colocam. Não é o estereotipo que as religiões colocam. Santificação nunca foi isso. Isso é RI, regimento interno, de pastores doidão, maluco, que por causa de uma vida errada que eles tinham, agora eles estão na lei, eu não faço isso, não faço aquilo, no proibitivo, e passa isso para a igreja. Apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas que são lícitas me convêm. Todas as coisas eu posso, mas não me deixarei escravizar por nenhuma delas. Não me deixarei escravizar por nenhuma delas. Tem coisas que são lícitas, que escravizam o homem. Trabalhar, eu pergunto para vocês, é lícito ou não é? Se você tem dúvida, é só olhar no livro de Gênesis, o que Deus falou. O homem vai ter que trabalhar, e do suor do seu rosto arrancará o seu sustento. Se você acha difícil, então vê Deus falando, sentenciando o homem. Pastor, trabalha castigo? Não. Porque Jesus falou, no sábado, ele falou assim, olha, meu pai trabalha até agora e eu também. A Bíblia, no livro de Isaías, diz que Deus é um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Trabalho não é castigo, mas o suor do seu rosto, sim. Quem está entendendo? Então, é lícito, é justo trabalhar. O que você acha? Tem algumas pessoas que falam, não, eu não vou trabalhar, eu não pedi para vir no mundo, vou processar meu pai, ele que me sustente. Parece absurdo, né? Mas tem um retardado que fez isso há pouco. Quem lembra disso? Quem viu isso na internet? Acho que só eu que vejo, a Isabela viu. Uma pessoa falou, eu não vim no mundo, não me consultaram para saber se eu queria vir. Mas que retardamento. Não, o ser humano, ele está ficando retardado assim, mas de uma maneira que não é um problema de saúde mental, é um problema de falta de instrução mesmo. É falta de instrução. Processar os pais, porque os pais deveriam ter consultado ele antes de falar. Mas, gente, então assim, o mundo está acabando e nós sabemos disso. O ser humano está se deteriorando, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Só que nós temos que reagir a isto. Como? Acreditando na palavra de Deus, porque não dá para acreditar mais em palavras de político, de poder judiciário, de executivo, de legislativo. Está dando para acreditar em palavra de ninguém. Pastor, eu acredito na tua palavra. Não acredita não, querido, acredita na palavra de Deus. Apóstolo Paulo diz, quando eu estiver pregando o evangelho para vocês, consulte as escrituras, para ver se o que eu estou falando é a palavra de Deus. Eu sou falho, querido, mas a palavra de Deus não fala. Pastor, querido, eu não estou aqui para pregar minha vida. Estou aqui para pregar Jesus ressuscitado. Jesus na tua vida, Jesus na tua família. Eu não estou aqui para ser cobaia, para deu certo para ele, dá para mim. Nem tudo que dá certo para mim dá para você, querido. Estava comentando isso com a Cristina há pouco tempo. Tem coisas que acontecem comigo que não vai acontecer com meu cunhado, não vai acontecer com minhas irmãs, não vai acontecer. Tem coisa que acontece com eles que não vai acontecer comigo. Aí você vai ver algumas pessoas que, de alguma forma, eles cresceram de uma forma acadêmica, o outro não cresceu,
outro cresceu numa forma de amizade, o outro não, o outro cresceu num relacionamento de amor, o outro não, sendo irmão. Que a Bíblia, vê Isaac que teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Vai ver o pai do filho pródigo, olha os 2 filhos, como são diferentes um do outro. Então a gente acha que, não, porque, querido, esquece essas coisas. Eu estou dizendo para você se desmistificar, e que o teu Senhor seja tão somente Jesus, e que a pessoa do Espírito Santo seja a pessoa suficiente para poder falar no teu coração. Eu estou te dizendo isso porque algumas pessoas se empenham em seguir pessoas, mas você deveria seguir os conselhos das pessoas, aquilo que sai da boca da pessoa, e da fonte a saber a raiz. Ou seja, quem está falando, porque, não, mas pastor, mas para quem falar comigo a palavra de Deus tem que ser, a mula serve? A mula serve? Serve, contanto que seja a palavra de, a mula serve, serve, porque Deus usa a mula para falar com a outra mula, que é Balaão. Deus vai usar um pecador para falar com o pecador. Deus vai usar pessoas que teve experiências terríveis para pessoas que estão tendo experiências terríveis. E pronto, acabou. Deus pode usar pedra? Hein? O que você acha? Ele está falando, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. E eu tenho uma tradução de pedra, quando eu voltei da Grécia, maravilhoso. Não sei quem estava aqui que ouviu essa mensagem. Uma pessoa só. Bom, deixa essa mensagem, foi polêmica. Eu estava dando essa mensagem, na hora do título da mensagem, 2 pessoas levantaram e foram embora. Não sei porquê. Só por causa do tema. Ninguém lembra disso, gente? Vamos ver se eu vou refrescar vocês. Se vocês não clamarem, as putas clamarão. Que é isso, pastor? Porque quando estava na Grécia, eu vi 2 episódios que entristeceu o meu coração. Aí eu vejo que a igreja não clama. Deixa eu falar com vocês, porque antes que vocês se assustem, rapidinho, aspas. Eu estava na Grécia e quando eu vi aquele, eu não sei falar o nome dele direito, a Isabela sempre me corrige, aquele, Justin Bieber. A Isabela sempre, um menino lourinho, moleque lourinho, que já não é moleque mais, que saiu daqui com uma prostituta aqui no Rio de Janeiro, quem lembra? Justin. Então, Justin Bieber. E a prostituta foi e gravou. Ele na cama, ela aqui e tal, gravou. Aí tinha um programa de humor, bem sarcástico mesmo, CQC, né? Quem lembra disso? Aí ela foi convidada para ir no CQC. E aí eles lá pegando no pé dela, brincando, isso, aquilo e tal. Ela fala assim, ela pega pega a câmera assim. E eles não a cortaram. Está no YouTube. A que chegou assim. Ela falou assim, eu quero pedir licença para falar no nome de Deus. O que vocês estão fazendo escondido, aí passa ela filmando o Justin. Deus está vendo. E eles não cortaram ela. Ela falou no nome de Deus. Ela usou a única aparição dela em rede nacional para falar de... Aí tem um pastor qual eu não vou falar o nome, mas eu vou falar a situação, vocês vão no YouTube. Não, eu vou me resguardar. Ele vai no Serginho Grosman. E lá perguntando ele como foi o crescimento da carreira dele tão rápido. Ele poderia ter falado Jesus, ele poderia ter falado Espírito Santo. Ele olha para o rapaz num ar de arrogância, está no YouTube, e diz assim, repentino, eu tenho anos de estrada. Tudo bem, ele teve a segunda chance no Jô Soares. Chega no Jô Soares vai e pergunta para ele, qual o maior sonho? Pastor. Um pastor
Vai falar, não, porque é só um irmãozinho que está meio para lá, meio para quietar. Não, um pastor. Ah, mas ele não é pastor. Problema, se ele aceitou o título de pastor, vai levar pedrada de pastor. Por isso que eu falo, não aceita título pelo qual você não tem, porque a hierarquia dos demônios ataca, eles têm pelo menos ordem. Lúcifer não vai catar qualquer um. Jesus diz, quanto mais se é dado, mais se é, não recebe um título pelo qual ainda não foi dado. Eu já vi gente arrebentando por aí, porque recebe título que não é seu. Satanás não quer nem saber, você aceitou? Ele vai subir o grau da hierarquia, porque quanto mais santificação, mais unção, e quanto mais unção, mais pedrada tu leva, mas mais poder tu tem também, porque Deus é justo. Aí, Jô Soares vai e pergunta, qual é o teu maior sonho? Pergunta isso para um homem que está cheio do Espírito Santo. Pergunta isso para uma prostituta que está cheia do Espírito Santo. Ele disse, o meu maior sonho é subir numa garrafinha de 2 metros de altura. E roer a tampinha, só para mim. Você está... Jô Soares disse que se o nível da entrevista melhorasse, ele ia pedir o garçom dele, lembra? Um garçom Rock, não sei o nome, um garçom que ficava lá, falou assim, para te trazer uma tampinha para tu comer. Uma vergonha. Aí eu estava na Grécia fazendo um cruzeiro lá, depois a gente ia para Jerusalém, estava eu e meu pastor. Um amigo meu falecido, pastor Rodrigo Turler, ele falou comigo e me mostrou. A que me mostrou me deu ânsia de vômito. Sou melhor do que ninguém, não sou pecador. Mas aí, querido, se o Espírito Santo está em nós, ele fala através da nossa boca. Ainda, isso é um processo da santificação. É dar liberdade ao Espírito de Deus para ele te usar. Quando eu olhei isso, eu vim aqui e dei essa mensagem. Por quê? Porque o mundo quer que você se cale. O mundo, as pessoas lá no seu trabalho, eles até aceitam que tu seja crente, desde que tu não fale no nome de Deus. É ou não é assim? A tua família te aceita como crente, desde que você não fale no nome de Jesus perto deles. Quando Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal, os discípulos começaram a gritar, os crentes começaram a louvar, gritar. Aí tem gente que fala, não precisa gritar na igreja, Deus não é surdo. Os fariseus religiosos, chegaram assim para Jesus e falaram, Senhor, por favor, né? Tá muito barulho, mande que esses se calem. Jesus olha para os fariseus, para os religiosos, como tem alguns aqui essa manhã, aí em casa, dizendo assim, olha, em verdade eu vos digo, que se esses se calarem, as pedras clamarão. Aí eu falei, o que é pedra? Pedra para a gente é que é uma prostituta, ela é sem vida, e vida para a gente é um pastor, porque ele é um pastor, então ele está cheio de vida de Deus, e ela é uma prostituta, não, prostituta é pedra, não tem vida de Deus, porque é assim que tu vê, é assim que o farisaísmo vê o ser humano, pelo estereotipo. Quem entendeu pelo menos o tema da mensagem? Eu disse para o meu pastor, esse pseudo pastor, e disse para a igreja, não vai ficar de pé por muito tempo. Meu pastor falou assim comigo, é o melhor músico do Brasil, ele arrasta multidões. Falei, também Satanás arrastou. E hoje ninguém nem sabe o nome dele. Qual o nome dele? Hã? Quem?
Não estou entendendo. Ah, Thales Roberto. Nem eu sabia o nome dele. Estava tentando, vocês que me ajudaram, diante de Deus. Diante de Deus. Eu não lembrava o nome dele. Estava aqui falando. Então... Vai para o YouTube. Vai para o YouTube. Google, aceita qualquer. Vai lá, coloca lá. Prostituta de Justin Bieber. Então, coloca lá. Como é? Thales no programa do Jô Soares. Thales no programa de Serginho Grasman. Se não tiver lá, nunca mais volta aqui. E se eu ultrapassei qualquer limite, nunca mais vai, procura outra igreja, outro pastor mais sério do que eu. É para se revoltar, querido, de pessoas que têm as primícias de Deus, do Espírito Santo, usar para as coisas vãs dessa vida. Para usar para as coisas que não frutificam. Aí as pessoas querem estar cheio da unção, mas sem santificação ninguém verá Deus. Quando acontece a santificação? A santificação acontece em 1 Coríntios capítulo 1, versos 2. Vamos dar uma olhada. A igreja de Jesus, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos em que todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quem é, olha só, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados, santificado por quê? Acontece em 3 níveis. Quando eu tenho um encontro com Deus, eu sou justificado dos meus pecados e passo a viver a santificação em Cristo, chamados santos, como os que em todo lugar, ele é chamado santo como qualquer pessoa que em todo lugar invoca o nome do Senhor. Então, se a gente for ver, quem usou a rede nacional para poder falar do nome de Deus, a prostituta é santa e o outro não é. Eu pego pesado, não pego? Mas será que é eu ou é a Bíblia? O que vocês acham? O que vocês acham? Agora, eu exponho os fatos, mas olha aí. Como qualquer outro, em qualquer outro lugar que invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, e também deles quem? Que invoca o nome do Senhor Jesus. Se ele invocou o nome do Senhor Jesus, Jesus é Senhor deles, e nosso também. E se não invocar? Não é. Olha, dá uma olhada, só para você ver. 1 Coríntios 6, 11. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Aí, lembra que o apóstolo colocou na proclamação? O Espírito nos ajudará a manter as nossas vestes limpas. E assim nunca faltará unção sobre a minha cabeça. Você não vai conseguir isso sem a pessoa do Espírito Santo. Então nós fomos santificados. Há o processo. Agora eu vou falar do presente. Estamos sendo justificados. Santificação também é uma coisa progressiva na vida do cristão, transformando, devagarzinho, mas transformando o seu caráter, com os diferentes problemas das nossas aptidões carnais. À medida em que nos relacionamos com Deus, vai se aprofundando cada vez mais em Deus, eu vou ficando mais parecido com Ele. Ele vai mostrando áreas da minha vida, da nossa vida, que precisa ser transformada, e Ele nos ajuda pela pessoa do Espírito Santo. Isso é um crescimento. 2 Coríntios 3, 18. Então, está acontecendo agora a santificação, mas todos nós, com uma cara descoberta, refletindo como que um espelho, a glória do Senhor, somos transformados
de glória em glória, na mesma imagem, como pelo quem? Espírito Santo. Então nós fomos, estamos sendo santificados. Fomos quando tivemos um encontro. E agora conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Oséias capítulo 6. 1, 2 e 3. 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, 1. Para falar do atual presente. Ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando, isso é presente, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se eu temo a Deus, eu vou aperfeiçoar a minha santificação. Se eu não tenho temor de Deus, estou nem aí para esse negócio de santificação. Agora, tem algo que precisamos fazer daqui para frente, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Quando Jesus nos vier buscar, nós seremos completamente santificados, livres de todo pecado e impureza. Aí temos sido aperfeiçoados, viveremos eternamente com Cristo. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que sejam plenamente conservados, irrepreensível, com o propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versos 24, ele diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, santificação é algo que aconteceu, algo que está acontecendo e algo que vai acontecer. Então, santificação é uma caminhada. Santificação não é algo que você foi ontem e não é mais hoje. Você foi ontem e não está sendo mais hoje, continua. Volta a meter a mão no arado e continua. Pastor, eu pisei na bola. Então, meu filho, Jesus já sabia disso. Clama o sangue de Jesus, confessa, se arrepende e continua a sua caminhada. A Bíblia diz: eu conheço a tua força, conheço tudo, mas tenho contra ti que você, no livro de Apocalipse, você deixou o primeiro amor. É o temor, o amor de que me constrange, o preço que foi pago na cruz do Calvário, é o olhar para Jesus, colocar ele de novo no vitupério, colocar ele de novo na cruz, colocar ele de novo na vergonha, todas as vezes que eu peco. E aí, pastor, eu pequei, agora eu vou me autocomiserar. Não, clama o sangue de Jesus para não invalidar o que ele fez por você na cruz do Calvário, e siga-o. Ele diz assim: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Mas se zeloso foi, se arrepender, volta onde caíste, se arrepende e pratica as primeiras obras. Faz aquilo que você sabe fazer de melhor enquanto na minha presença está. Ah não, pastor, eu sou pecador mesmo, se eu continuar vindo aqui na igreja, colocar uma máscarazinha aqui, continuar na minha vidinha, sabe, medíocre mesmo, tudo bem, querido. Fazer o quê? Se o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não te convencer, não vai ser eu. Jesus já foi para a cruz, eu não preciso ir. Eu tenho que colocar a minha carne em crucificação, como diz o apóstolo Paulo, mas ir na cruz por você, não. Todo mundo tem a sua cruz, e que Jesus falou: pega, negue-se a si mesmo, caminho de negação. Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É o recado que Deus está dando para a igreja. Agora, você pega e o que você vai fazer com esse recado, é contigo. Uma coisa eu lhe garanto, dá certo. A receita de Jesus dá certo. A receita da Bíblia dá certo. Estou dizendo, dá certo. Agora é contigo. Se você vai querer negar a si mesmo, ou você vai querer dar tudo que a tua carne quer. Alegra-te, folga, ó minha alma. Aí vai ouvir uma voz: louco, hoje mesmo impedirão a tua alma. O que você tem preparado para quem é? Como ser santificado? Você vai ser santificado se aproximando de Deus. Como que você se aproxima de Deus?
Porque você foi justificado. Então todos nós, não por nós, mas pelo sangue de Jesus, podemos entrar no Santo do Santo. E chegando no Santo do Santo, quanto mais nós nos acheguemos a Ele, quanto mais Ele se achega a nós. Quanto mais eu adentro para dentro, ou me coloco para dentro do Santo do Santo, mais nós vamos ficando com o rosto transformado. Cada um de nós somos transformados de glória em glória, mas com o rosto desvendado. Não como Moisés que colocou aquele pano, não, mas para que todos possam ver a glória de Deus na minha vida e na tua vida. Como eu vou me santificar? O que é como? Através de leitura da palavra de Deus. Não para você simplesmente ler como um bom livro, mas procurar entender e aplicar na sua vida. Aplique a palavra de Deus. A começar por aquilo que Jesus falou: perdoe pessoas. Porque se você não perdoar a pessoa, jamais será perdoado. Porque é algo unilateral. Quanto mais você perdoa as pessoas, mais vida com Deus você tem, porque menos problema você vai ter. Tem gente que tem problema aqui com o irmão, contigo, com papagaio, cachorro, passarinho. Querido, perdoa todo mundo e seja livre. Se não tem perdão, não tem liberdade. Ah, pastor, mas pisou na bola, e daí? Você também pisa na bola com os outros. Ah, falou mal de mim, e daí? Você também fala mal dos outros. Lembra que Jesus falou: com a mesma vara que você medir, você será medido? Perdoa. É dando que você recebe, é perdoando que você é perdoado. Primeira coisa, que tem uma dificuldade na vida de vocês, essa crentaiada aqui não perdoa, está na igreja, mas não perdoa a pessoa. Ah, mas pastor, ela pisou muito na bola, que é mais do que nós pisamos na bola, e o nosso pecado que levou Cristo a sangrar até o fim. Estou nem aí, meu brother, estou nem aí. Ah, pastor, fulano falou mal do senhor, isso e aquilo. Ah, eu só ver na rua, eu pulo no gogó dele e dou logo um abraço. Ih, meu filhão, como é que você está? E ele sabe que eu sei, que ele falou mal de mim, que fez fofoca, que veio. E aí, pastor, o que acontece? Comigo nada, com ele deve ficar endemoniado. O desgraçado, ainda vem me abraçar. Comigo nada. E pronto. Quer colocar o diabo no inferno? Quer infernizar o capeta? Ame pessoas. Ame pessoas. Ame. O problema é deles para lá, meu filho. Você ama. Pastor, por que fazer o bem? Para não ser sequestrado pelo mal. Eu já dei essa mensagem aqui para vocês. Por que fazer o bem? Por que amar as pessoas? O ódio não habitar dentro de mim. Por que levar luz para as pessoas? Porque quanto mais luz eu dou, eu tenho que ter, para que as trevas não habitem dentro de mim. Então, começa a viver. O que é santificação? Viva o projeto de Deus, simples, o básico, o arroz com feijão que você sabe. Não, pastor, porque eu preciso de me intelectualizar, eu preciso de me colocar, sabe, estudar pneumatologia, eu preciso colocar escatologias no meu currículo de cara, só perdoar pessoas e amar, pronto. Não existe cristianismo sem amor e perdão. Não existe. Não existe. Ame as pessoas e as perdoe. Isso é cristianismo. Mais o que? Nada, só isso. Não, pastor, só isso. Só isso. Mais nada. E o resto que a gente lê na Bíblia é para você viver isso. Tudo se resume nisso. Quer ver? Quantos mandamentos Moisés deixou? E a quantos Jesus resumiu esses 10? Hein? 2. Quais são esses 2? Deixa eu falar que algumas pessoas estavam rezando. Eu vou ter que falar com a minha mãe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos lá. Só falta isso. Vocês estavam rezando aí. Vamos lá. Eu tinha um sininho aqui. Quem lembra do sino?
Igreja igual uma rodoviária. Eu já preguei com uma marreta desse tamanho. Falei, hoje eu vou pregar o evangelho para vocês. Já preguei com um sininho aqui. É lógico, é pegando no pé, tá, gente? Os 2 mandamentos se resumem: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, na tua vida, você tem que amar a Deus. E ama o teu próximo como? Pronto, precisa mais. Acabou. Não, mas só aí. Pastor, mas e os 10 mandamentos, as 628 leis? Não, é só aí. Jesus, porque se tu ama a Deus, pronto, conexão, santidade, santificação. E ao teu próximo está reverberando essa santificação no outro. Mas como a ti mesmo, ou seja, você só tem capacidade de amar o outro se você se amar. Ninguém que não tem amor próprio tem capacidade de amar o outro. Quem não tem amor próprio não ama o outro. Ah, não, pastor, mas tem, olha, eu com meu marido lá, não tem amor próprio, tal, mas ele é louco por mim, ele é louco. Isso daí se chama posse. Ele é possessivo, é posse. Ele não te ama, você é dele. Sai do relacionamento para ver se você não vai ouvir uma voz assim. Se não vai estiver comigo, não vai estar com mais? Possessão. Possessão é uma coisa, amor é o fato de que você ama tanto, que você libera a pessoa, você liberta a pessoa. A pessoa quer ir embora, fala, tudo bem, você vai, te amo muito, mas pode ir, porque eu te amo muito. Possessão é meu. Mal sabe a humanidade que nós não somos de ninguém. Nós não pertencemos a ninguém, nada é nosso, tudo é dele. O mais importante de tudo, pode ficar de pé no seu lugar, estamos terminando, mesmo, só quero falar isso com você. Se você quer ser cada vez mais santificado, se aproxime de Deus, pelo básico, arroz com feijão, arrozinho com feijão, ame e perdoa, ame e perdoa, igual aquele negócio, acena e sorria, pronto, acabou, ame e perdoa, ama e perdoa. Acabou, só isso. Aí você vai viver uma vida de santificação, porque você foi justificado para isso. Pastor, e a essência disso tudo? A essência disso tudo é o quê? Fé. Acreditar em Deus. Acredite em Deus. Pastor, eu acredito. Então se santifique. Porque eu tenho um recado para vocês. Ele está voltando. Ele está voltando. Pastor, eu caí, levante e siga Jesus. Pastor, perdi um braço, levante e siga Jesus. Pastor, perdi as 2 pernas espirituais, não consigo caminhar mais. Não importa, se arraste em direção a Jesus, porque Ele está voltando. Se santifique. Busca ser dele. Pastor, se o diabo ganhar algumas batalhas, mas ele não vai ganhar a guerra, porque agindo Deus ninguém nos impedirá, ninguém impedirá. A gente não vive só de glória, querido. A gente não vive só de paz. A gente não vive só de fartura. A gente tem as nossas guerras. Jesus disse que teríamos aflições. Às vezes é difícil para mim também. Mas eu sigo crendo em Jesus. Eu sigo crendo na palavra de Deus. Às vezes as minhas pernas bambeiam. Às vezes um feixe de mola cai. Às vezes eu fico meio empenado e meio torto. Mas aqui estou seguindo o Senhor Jesus. É disso que se trata. Pastor, eu sou pecador, também sou. E Jesus sabia disso quando foi na cruz do Calvário. Mas o que ele não imaginava é que você iria expô-lo novamente ao vitupério. O que ele não imaginava, que você viraria as costas para a graça, pelo favor. Feche teus olhos um pouquinho. Põe a mão no seu coração. E que nesse momento, eu gostaria que você entendesse
o objetivo pelo qual foi anulado os teus pecados. Qual o objetivo, pastor, de Jesus ter me justificado diante de Deus pelo seu sangue? Para que você comece um processo da santificação, de uma vida dedicada a Deus. Pastor, mas eu tenho os meus negócios. O que tem? Pastor, mas eu tenho uma família. Que coisa maravilhosa, esse é projeto de Deus. Pastor, eu tenho tantas coisas para fazer. Mas eu vou te dizer, processo de santificação começa quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, porque Ele garante que as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse, vai acontecer. São poucas as pessoas, porque Ele diz que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Poucas as pessoas, eles decidem a caminhar pela fé, porque caminhar pela fé é uma decisão. Eu decido crer em Deus, eu decido acreditar que o que Deus disse é verdade. Seja eu uma prostituta, seja eu um ladrão, um salteador, porque os fariseus, eles se garantem nas suas próprias religiões. Eles se acham que o fato de ter um título é o máximo para eles, que eles já estão garantidos. O apóstolo Paulo diz: cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Santificação é saber que Ele pagou o preço para você, para te justificar perante Deus. E se eu fui justificado, eu posso entrar na sala do trono. Eu posso orar a Deus nos lugares secretos, porque o Deus que ouve em secreto me recompensará. Pode ser aqui na igreja, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser no momento de clamor que você grita Jesus, e Ele está ali presente. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Ele é aquele que passa conosco no vale da sombra da morte. Ele é aquele que está conosco no dia das pedradas dos acusadores. Pessoas estão te acusando, estão te apedrejando, você acha que está sozinho. Ele está ali junto com você, porque todas as pessoas que te apedrejaram, mesmo você tendo sido pego no ato de adultério, Jesus está ali, porque é o mesmo Jesus que apagou os teus pecados, é o mesmo Jesus que apagou o pecado dos fariseus. A diferença é quem crê e quem não crê. Nós, Senhor, estamos aqui essa manhã ouvindo a tua mensagem, ouvindo a tua palavra, para dizer para o mundo espiritual que nós cremos no Senhor, e não vamos ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós não vamos ficar sendo jogado da água para o fogo, do fogo para a água. Não, nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que é o Senhor Jesus que pagou o preço lá na cruz do Calvário, derramando sangue desde Getsêmani até quando perfurou o seu pulmão, que saiu água e sangue. Senhor Deus, nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, Jesus como nosso libertador e salvador. Nós reconhecemos que sem Jesus nós ainda estaríamos no império das trevas, mas hoje nós e a nossa família, nós nos encontramos diante do reino do Filho do seu amor, para que hoje, nessa manhã de Santa Ceia, nós venhamos entender que esse corpo, esse pão, é que nós somos, todos nós participamos do pão, todos nós somos corpo de Jesus, todos nós viramos uma massa só, aglutinado, igreja, corpo. E quando nós participarmos do sangue, que o Senhor no mundo espiritual faça em nós, através da nossa fé, uma hemodiálise, ou seja, tira o nosso sangue contaminado e coloque o sangue puro de Jesus dentro de nós. Sairemos daqui essa manhã para perdoar pessoas e para amar pessoas. Será que vocês não sabem, igreja, que quando você tem raiva de alguém, você impede o Espírito Santo de trabalhar no seu coração e na sua vida? Será que você não sabe, igreja, quando você tem raiva daquela pessoa, você lembra daquela pessoa que você tem raiva?
Você não consegue prosperar? Você não consegue avançar? Você está comendo pão de dores. Abre mão dessa pessoa no mundo espiritual. Abre mão do que ela fez com você. Abre mão, porque quem está comendo pão de dores é você. Quem está levantando triste, dormindo triste é você. Então que nessa manhã de Santa Ceia, justificados para a santificação, comece amando e perdoando pessoas. Vamos adorar o Senhor. Adore o melhor que você puder. Você é dele, e o que ele quer é só isso, que você reconheça isso, que você é dele. Adore ele, adore. Te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Senhor Deus, que nessa manhã o nosso sair desse lugar seja diferente, para que possamos viver a vida abundante que o Senhor nos promete. E algumas pessoas aqui já estão vivendo essa vida abundante, mas o Senhor é uma fonte inesgotável. As tuas promessas são grandes demais. Não existe doença que o Senhor não possa curar, não existe tristeza que o Senhor não possa arrancar. Todas as nossas dúvidas, elas são sanadas quando nós nos apresentamos diante do Senhor. Tem jovens aqui já desistindo da vida, tem pessoas aqui já jogando a toalha, mas o Senhor está dizendo que começa uma coisa nova hoje na tua vida, para fazer resplandecer o brilho da glória de Deus no teu rosto, e todos verão, todas as pessoas verão que você foi chamado pelo nome do Senhor, e que o amor de Deus te alcançou. Para de lutar com as tuas forças e luta com a força de Deus. Para de achar que você é bom em alguma coisa. Bom é Ele que age por meio de você e que está em você, para que a glória seja do Pai. Viva a vida pela qual Deus, Ele te prometeu. Na cruz do Calvário foi aberta uma porta pela qual possamos entrar e viver diante do Pai todos os dias. E o dia que você pecar, o dia que você errar, por causa do seu corpo do pecado, como diz o apóstolo Paulo, os braços dele ainda se encontram abertos, dizendo: filho meu, filha minha, vem e beba de graças das águas da vida. Coma e beba o banquete. Para aquele filho pródigo, estava ali na mesa, assim como está a mesa posta hoje, para mim e para você. O Pai de braços abertos está dizendo: filho meu, filha minha,
vinde, coma e beba de graça. Hoje é o nosso dia, é o dia de nós nos santificarmos e falarmos. A Santa Ceia fala disso: Senhor, eu sou teu, por isso participo, porque eu sou teu, fui selado pelo batismo da obediência, eu sou teu. O diabo vai querer trabalhar na mente de vocês, dizendo: ah, mas quem é você? Você é de Jesus, isso basta. Ele comprou com o sangue dele, isso basta. E é o sangue de Jesus que nos fortalece. Apóstolo Paulo diz: porque tem gente que não come e não bebe, por isso estão dormindo, doentes, e outros estão morrendo. Que o homem analise a si mesmo e participe. Amém, queridos? Vai ser entregue para vocês agora a ceia, e a gente vai estar cantando um louvor. Eu vou colocar, na hora da gente participar, eu vou colocar um versículo, e aí a gente vai participar com mais temor. Pegue, você já passou pelas águas? Pegue. Passou? Pegue. Passou pelas águas batismais? Pegue. Pois se você não quiser, você joga fora. Mas pegue do corpo e pegue do sangue de Jesus, porque isso é libertação. Amém ou não? Pastor, pegue. Ouça o que eu vou te falar, vou te instruir. Pegue. Pode servi-los? Vamos adorar o Deus. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Você sabe declarar essa canção? O Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O louvor é para o Senhor Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Quantos aqui não receberam o pão, mas deseja receber? É só levantar a mão que o obreiro leva até você. Levanta a sua mão. Todos receberam? Alguém ficou sem o suco de uva? Levanta a sua mão. Todos? Jorge, coloca para mim 1 Coríntios 10, versos 21. Coríntios 10, versos 21. Vamos ler? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Entenderam? Nem precisa explicar, né? Não pode. Agora você faz o que você quiser com isso aí. A oportunidade é dada a todos nós de participarmos ou não. No entanto, apóstolo Paulo fala isso claramente: não podeis beber do cálice, isso daqui.
tem dúvida, ele está falando da ceia. Não podeis beber do cálice do Senhor Jesus e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É disso que Elias fala. Até quando vocês vão estar entre dois pensamentos: ou é Deus ou não é, ou é Baal. Baal representa a vida, o mundo. Não, o mundo. É disso que Jesus está falando, que vocês não podem servir a dois senhores. É disso que se trata a santificação. Ah, pastor, eu não sou perfeito. Nem o teu pastor. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Também o teu pastor é. Mas eis que aqui estou para viver o propósito de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, eu carrego o corpo do pecado, servindo a Deus. É disso que se trata. Os meus pecados não são justificativa para me viver longe de Deus. Muito pelo contrário, os meus pecados é motivo suficiente para me poder servi-lo. É motivo suficiente. Por quê? Porque Ele a mim justificou. Por isso, o amor que me constrange, eu me santifico cada vez mais. Levante o pão ao céu. Com teus olhos fechados. Esse pão representa que todos nós somos da mesma massa. Que não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Todos nós somos temos a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de ingrediente. Nós viemos da massa chamada pó. E Ele amassou e fez o homem. Jesus fala que esse é o corpo dele. Quando nós, no nome dele, em memória dele, naquela última ceia com os seus discípulos, ele falou: faça isso em memória de mim. Entenda que vocês são corpo, mas ninguém acredite, por causa do seu nível intelectual, do seu nível de espiritualidade, ninguém é melhor do que ninguém, porque o sacrifício foi feito por todos. Participe do corpo de Jesus, mastiga bem, porque Ele foi moído pelos nossos pecados, Ele foi rasgado pelas nossas iniquidades. Isso é justificação. Ainda com teus olhos fechados, levante o cálice ao céu. Quero te fazer uma pergunta. Você acredita em milagres? Que milagre você gostaria e acredita que Deus está fazendo agora na tua vida? Qual é o milagre que você precisa e que está de acordo com a palavra de Deus? Milagre. Você acredita? Senhor Deus, graças nós te damos pelo sangue de Jesus, o qual é poderoso para libertar, curar, justificar. Nós somos justificados pelo sangue, e todos os justos estarão diante do Senhor para viver as tuas promessas e receber os teus milagres. Nós te agradecemos, Deus, pelo sangue daquele que nos comprou. Então Ele é o nosso Senhor, o nome dele é Jesus. Jesus, muito obrigado pelo teu sangue que vai nos lavar essa manhã e vai nos proporcionar milagres, cura, libertação na área das emoções. Pessoas que estão recebendo o contra-ataque do inferno. O diabo não resiste o poder do sangue. Não é por fora, mas é por dentro que o Senhor vai lavar as tuas ovelhas. Participemos.
Com alegria você pode abrir a boca e se alegrar. Você pode agradecer a Deus. Você que acredita em milagre. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. A Ele, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos porque Tu és nosso Senhor. Amamos a Ti, Ó Rei Jesus. Declare bem alto, bem alto. Coroa Ele com a tua adoração. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. consagre agora. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez declare: consagramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Dê um aplauso bem forte a Ele. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua mensagem. Queridos, recadinhos básicos enquanto você vai dizimar.